Olá, essa é a disciplina Química dos Alimentos. Eu sou a professora Priscila Botelho e vamos dar início à aula 4. Para melhor aproveitamento, é necessário que você leia atentamente o material disponibilizado. Siga as orientações solicitadas para a realização de cada atividade, procure o professor mediador em caso de qualquer dúvida, atente para os prazos de realização das atividades e explore o ambiente virtual. Você deverá realizar a leitura do material de estudo antes de qualquer atividade. Lembre-se, todas as atividades têm prazo a serem cumpridos, então agora que você sabe por onde começar, bons estudos! Nesta aula, falaremos sobre proteína, pigmentos, vitaminas e minerais. Os objetivos desta aula são estudar as principais propriedades funcionais das proteínas, relacionar os fatores que podem afetar essas propriedades, tomar conhecimento dos pigmentos mais encontrados nos diversos alimentos de origem vegetal e animal, conhecer algumas funções das vitaminas e citar alguns minerais essenciais. As proteínas são moléculas muito importantes, pois contribuem essencialmente para todo o metabolismo humano, são polímeros de aminoácidos e apenas 20 diferentes aminoácidos são presentes nas moléculas biológicas. As proteínas são formadas por um grupo carboxil e um grupo amino, chamado aminoácido. Os aminoácidos, eles se diferenciam pelas propriedades físico-químicas entre eles. Todo aminoácido contém um grupo amina e um grupo carboxila. Se diferencia pelo grupo R, que é chamado grupo radical, a cadeia lateral, e na água ele apresenta a estrutura chamada estrutura deuteriônica, onde há um polo positivo e um polo negativo. Os aminoácidos são divididos em grupos. São esses: grupos alinfáticos não polares, grupos aromáticos, grupos não carregados, grupos carregados positivamente e grupos carregados negativamente. Como exemplo do grupo alinfático não polar, temos a alanina. A serina é um exemplo de um grupo polar não carregado. A tirosina é um exemplo de um grupo aromático. E a histidina, um exemplo de um grupo carregado positivamente. Os aminoácidos com carga positiva apresentam cadeias laterais com cargas positivas. Como exemplo, temos a histidina, a arginina e a lisina. Como você pode observar, todos os 3 aminoácidos apresentam carga positiva no final da molécula, na cadeia lateral. Os aminoácidos com carga negativa apresentam cadeias laterais com cargas negativas. Como exemplo, temos o ácido aspartico e o ácido glutâmico, onde a cadeia lateral dele apresenta carga negativa. Os aminoácidos sem carga apresentam cadeias laterais neutras. Como exemplo, temos a serina, a treonina, a aspargina e a glutamina. Os aminoácidos com propriedades especiais diferem dos outros aminoácidos, como por exemplo a cisteína, que apresenta um grupo enxofre na sua cadeia lateral, a glicina, que não apresenta carbono quiral, e a prolina, que apresenta um ciclo de 5 membros em sua estrutura. Os aminoácidos hidrofóbicos apresentam cadeias laterais hidrofóbicas, ou seja, sua solubilidade em água diminui. Como exemplo temos a alanina, a isoleucina, a leucina, a fenilanina, o triptofano, a tirosina e a valina. As proteínas são formadas por ligações peptídicas, onde 2 aminoácidos ligam-se entre si e liberam moléculas de água. A estrutura das proteínas é dividida em primária, secundária, terciária e quaternária. Na estrutura primária, é formada por resíduos de aminoácidos ligados através de ligações peptídicas. A estrutura secundária é formada por meio da interação intermolecular da estrutura primária. Na estrutura secundária, observamos interações intermoleculares diferentes entre várias estruturas secundárias. E a estrutura quaternária é a interação das estruturas terciárias. No processo de desnaturação, pode haver a perda irreversível da estrutura espacial da proteína. E essa desnaturação pode ser causada pelo calor ou influência de algum composto químico. Então você pode observar na figura que a estrutura era semelhante à estrutura terciária e aí na desnaturação a estrutura da proteína fica muito parecida com a estrutura primária. As proteínas apresentam diversas funções. Elas podem atuar como enzimas, ou seja, catalisadores de reações bioquímicas, podem atuar como transporte, em que catalisam a passagem específica e controlada de compostos através das membranas da célula, como armazenamento de nutrientes, em que alguns tecidos acumulam proteínas como reserva de aminoácidos, também como sistemas de locomoção.
que elas garantem o funcionamento dos mecanismos de deslocamento da célula ou do organismo. Ainda pode apresentar propriedades estruturais que garantem a estabilidade mecânica de formas biológicas, propriedades de defesa ou ataque, regulação metabólica, em que controlam as atividades dos genes, e também propriedades de comunicação, que estabelece a comunicação com outros organismos da mesma espécie ou com organismos de outras espécies. As proteínas apresentam várias propriedades funcionais em alimentos. São emulsificação, hidratação, viscosidade, gelificação, espuma e solubilidade. Propriedades emulsificantes. As emulsões são sistemas dispersos de dois líquidos pouco solúveis ou insolúveis entre si. Proteínas são bons emulsificantes, porque têm a mesma molécula em regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. Há redução ou perda de atividade emulsificante se a proteína tiver em regiões de pH próximo ao seu ponto isoelétrico e na presença de sais e exposição ao aquecimento. Manteiga e margarina são exemplos de emulsões água em óleo. Propriedades hidratantes. As propriedades de hidratação das proteínas dependem da sua composição de aminoácidos e de sua conformação. O maior poder de hidratação para as proteínas vem para proteínas com cadeias laterais hidrofílicas, já que elas se ligam muito bem à água, e também em baixas concentrações de sais. Os sais são hidratados e aí se fixam à proteína. No ponto isoelétrico, a hidratação é mínima devido à interação proteína-proteína, e a maioria das proteínas se ligam à água em pH ideal entre 9 e 10. Gelificação. O gel é uma fase intermediária entre um sólido e um líquido. A gelificação proteica consiste na formação de uma rede proteica ordenada a partir de proteínas previamente desnaturadas. As melhores propriedades gelificantes são para proteínas miofibrillantes, micelas de caseína e proteínas da clara do ovo. Pigmentos. Os pigmentos são responsáveis pelas cores dos vegetais e animais. Existem os naturais, quando são extraídos de substâncias vegetais ou animais, e artificiais ou sintéticos, quando são produzidos quimicamente. Exemplo: animal, mioglobina e hemoglobina, e vegetal, clorofila, carotenoides, betalaínas, flavonoides e taninos. Clorofila são os pigmentos responsáveis pela cor verde dos vegetais. Os carotenoides são principalmente lipossolúveis, e as cores vão desde o amarelo, passando pelo laranja até o vermelho intenso. As betalaínas são pigmentos encontrados em algumas flores vermelhas e frutos de cactos. São conhecidas pela sua abundância. Entre elas, podemos citar os pigmentos da beterraba. Flavonoides são responsáveis por uma variedade de cores atrativas e brilhantes de frutas, flores e folhas, que inclui azul, púrpura, violeta, vermelho e laranja, também encontrados em flores brancas, batata e repolho branco. Taninos têm a capacidade de combinar-se com proteína e outros polímeros, como polissacarídeos. Geralmente são substâncias fortemente adstringentes. Vitaminas e minerais são micronutrientes essenciais. Temos para as vitaminas as coenzimas, os componentes antioxidantes, os fatores que implicam na regulação genética e funções especializadas. Como exemplo de minerais, temos elementos minerais essenciais: cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco, iodo e selênio. Você estudou nessa aula que as proteínas influem diretamente nas características sensoriais dos alimentos, que suas propriedades funcionais dependem da composição aminoácidica e da sua disposição das ligações que estabilizam sua estrutura, alguns pigmentos de origem animal e vegetal e algumas funções das proteínas e dos minerais.